A graça e a paz do Senhor para todos. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias. Apocalipse, capítulo 3. Estamos chegando aí na reta final da nossa série de mensagens. Quem tem ouvidos, ouça. E eu creio que o Senhor já tem falado ao seu coração. Amém? E hoje vamos falar um pouco sobre a igreja que está em Filadélfia. Na verdade, a carta que o Senhor Jesus escreveu para essa igreja. Apocalipse capítulo 3, do verso 7 até o verso 13. Vamos fazer essa leitura, mesmo sentados, mais reverentes ao Senhor. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés, e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Curva sua cabeça mais uma vez, vamos orar. Senhor, eu venho te pedir nessa hora que a nossa atenção possa estar voltada para a exposição da Tua Palavra. E vai tirando, Senhor, o sono. Sei que estamos aí na reta final do projeto. Vem o cansaço, vem o sono, vem talvez a dispersão, mas eu te peço que nesta manhã a Tua Palavra seja o centro dentro dos nossos corações. É isso que clamamos humildemente, no nome santo de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vamos falar hoje um pouco sobre aquele que é maior, que é apresentado aqui para essa igreja em Filadélfia. E quando eu estou falando de alguém que é maior, eu me lembrei certa vez que em um dos projetos missionários, o pastor Sandro, ele contou um caso dele em particular, quando ele ainda era garoto, estava aí jogando futebol com a galera. Algumas pessoas colocaram um apelido nele, era o apelido de Chapa, né? E aí ele ficava ali no meio do jogo e as pessoas, ei, Chapa, Chapa, Chapa. Só que certa vez ele estava passando com o seu pai, não é assim? Passando com o seu pai. Só que quando as pessoas chamavam ele de Chapa, sem estar na presença do seu pai, eram meninos grandes, né? Os meninos maiores, né? Ele ficava sempre cabisbaixo. Só que quando ele estava com o pai dele passando, ele mesmo cita que ele olhava para os outros garotos e dizia assim: fala agora aí, Chapa, fala aí agora. Por que essa confiança veio no coração dele? Eu creio porque ele estava acompanhado de alguém que era maior. E quando nós estamos acompanhados daquele que é maior que nós temos uma confiança quando nós andamos, quando nós caminhamos. E aqui, irmãos, nós estamos diante da sexta igreja do Apocalipse, que o nome da cidade já nos comunica algo. Filadélfia significa amor fraternal. E nós vamos entender que o amor permeia a apresentação do Senhor Jesus para essa igreja. E ela também era a igreja mais jovem das 7, provavelmente a última a ser implantada ali na Ásia Menor. E a igreja de Filadélfia possuía uma similaridade muito grande com a igreja de Esmirna, que nós já ouvimos aqui nessa série.
Porque enquanto em Éfeso, Pérgamo, Tiatira, Sardes e Laodiceia houveram críticas do Senhor Jesus, tanto em Esmirna como também em Filadélfia só foram colocados elogios do Senhor Jesus. Isso mostrava a fidelidade que essa igreja aqui de Filadélfia, assim como de Esmirna, possuíam diante de Deus. E a igreja em Filadélfia, ela é muito conhecida por ser uma igreja que era fiel, dentre as 7. E nós vamos ver, claro, algumas características dessa igreja fiel. Mas eu queria meditar hoje com os irmãos sobre o porquê dessa igreja ser fiel a Deus. Na verdade, qual seria a motivação dessa igreja em ser fiel ao Senhor? A igreja de Filadélfia, ela não foi considerada uma igreja fiel sem nenhum motivo. Então, o mais importante no texto, eu creio, não é a igreja ou as características somente da igreja de Filadélfia, mas o Deus que motivou a fidelidade daquela igreja. Diga amém por isso. É por isso que nós vamos tentar responder a seguinte pergunta hoje: quem é este Deus que motivou a fidelidade da igreja em Filadélfia? E essa pergunta, ela deve se traduzir para nós em lições, porque muitas vezes nós, eu e você, não somos fiéis a Deus, porque muitas vezes não compreendemos quem esse Deus é plenamente. Então, saber quem Deus é vai nos motivar a viver uma vida de fidelidade, creio eu, assim também como essa igreja vivia. E como já foi dito aqui nessa série várias vezes, essa carta, ela foi escrita não só para a igreja em Filadélfia, ali na Ásia Menor, mas é uma carta que vai trazer ensinamentos para todos nós, as igrejas de todas as épocas. Meus irmãos, quem é esse Deus que motivou a fidelidade da igreja de Filadélfia? Eu queria responder com 3 respostas. Primeiro, quem é esse Deus? Ele é aquele que tem a maior chave. Se eu citei aqui que o pai do pastor Sandro, porque era maior do que ele, também era maior do que aqueles garotos do jogo de futebol, motivou ali a confiança dele. Aqui nós vemos algumas características desse Deus que também fazem dele maior, porque nós sabemos que nosso Deus é maior do que tudo e maior do que todos. E aí, uma das características que a igreja aqui recebe desse Deus é o fato de que esse Deus, ele tem a maior chave. E maior chave não é no sentido do tamanho metafórico, mas é no sentido de que ele é todo poderoso e tem toda a soberania. Dentro dessa linguagem simbólica do Apocalipse, que o pastor Edson falou na primeira mensagem, aqui não é que Jesus, o Cordeiro Santo, ele tem um chaveiro na sua mão, físico, com a capacidade de abrir e fechar portas simplesmente. A ideia aqui, do texto, é que se existe uma chave suprema, que abre tudo o que quer e fecha tudo o que desejar, essa chave é dele, não é nem minha nem sua. Isso significa que ele tem a maior chave no sentido de poder e principalmente de soberania. Ele tem a maior chave. O texto é muito claro quando ele diz que aquele que está falando, com a sua Bíblia aberta, veja no verso 7, esse que está falando é o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Meus irmãos, não existem reinos, governantes, poderes, principados e potestades que possuem a soberania e o poder do Cordeiro que João vê aqui no Apocalipse. Porque se ele quer abrir uma porta, ele vai abrir. Se ele quiser fechar, ele fecha. Caso ele queira realizar qualquer coisa, ele vai fazer, porque ele tem, segundo o texto, a chave de Davi. E o que é a chave de Davi? Aqui nós vemos uma referência direta à profecia de Isaías, lá atrás, que foi dada a Eliaquim, quando ele, Isaías 22, que era uma profecia que ele tinha recebido ali uma túnica, a chave da dinastia de Davi, e que não apontava somente para Eliaquim, mas apontava para o Messias prometido, que chegaria mais tarde.
Isaías 22 diz que: porém sobre o seu ombro a chave da casa de Davi, e ele abrirá e ninguém fechará, e fechará e ninguém abrirá. Eliaquim naquela época recebeu a túnica e a chave de Davi, e passou alguns anos servindo ao rei Ezequias. Só que esse cordeiro relatado aqui no Apocalipse, ele segura o cetro do Deus vivo, e ele não reina somente para ajudar o rei Ezequias, como foi em Eliaquim. Aqui ele reina sobre todos os povos existentes na terra. É por isso que no versículo 8 ele continua dizendo: eu conheço as tuas obras, expressão que já ouvimos muito aqui nessa série. E diz que esse que tem posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, e que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste meu nome. Meus irmãos, ele conhece as obras de todas as igrejas e também conhece as obras que Filadélfia realizava. E Deus, ele sabia da pouca força humana que Filadélfia tinha, mas ele também sabia da fidelidade que essa igreja possuía, e que eles não tinham negado o nome do Senhor, como diz o texto, mesmo no meio daquela apostasia, que várias pessoas estavam negando a fé e voltando para as religiões pagãs. É por isso que o Senhor diz que Ele tem a maior chave em soberania e poder, e porque Ele tem a maior chave, Ele colocou diante daquela igreja uma porta aberta que ninguém vai conseguir fechar. Qual a aplicação que nós temos para nós nesse primeiro ponto? Eu faço a seguinte pergunta: será que você realmente entende este atributo de Deus? Você consegue entender que Ele, caso queira, Ele pode abrir aquilo que Ele quiser e fechar aquilo que Ele quiser? Meus irmãos, eu conheço alguns crentes que, embora eles dizem que servem a Deus, dizem que Jesus é o Senhor da sua vida, eles vivem como se eles mesmos é que tivessem a chave que abre e fecha. E isso é pecado para qualquer servo de Deus. E veja o texto, ele nos diz como nós devemos ser fiéis. No versículo 8 diz que aqueles que guardaram a palavra, ali a igreja de Filadélfia, mas não é só guardar a palavra, também tem que ter a prática, porque o texto diz que eles guardaram a palavra e não negaram, isso significa em ações. No caso daquela igreja, eles não só sabiam daquilo que era para ser feito, eles não negaram o nome do Senhor e estavam dispostos até mesmo a morrer por causa de Jesus Cristo. Por isso que era uma igreja fiel. E aí eu faço a seguinte pergunta: você tem guardado a palavra do Senhor e praticado ela no local onde você trabalha? Você tem guardado a palavra do Senhor e praticado no seu namoro, no seu noivado? Você tem buscado a santidade que já foi pregada aqui, nesse lugar, ao Senhor, para ser fiel a Ele? Você tem sido fiel a Deus quando as luzes se apagam dentro do seu quarto à noite? Nunca se esqueça que quem tem a chave de Davi, que tem toda a soberania, todo o poder, é o Cordeiro de Deus Santo aqui do Apocalipse. Não é você, não sou eu, é Ele que tem. O que Ele abre ninguém fecha, e o que Ele fecha ninguém abre. E é por isso que Ele tem a maior chave, e por isso nós devemos ser fiéis a Ele. Isso era que motivava aquela igreja de Filadélfia. Quem é esse Deus que motivou a fidelidade da igreja de Filadélfia? Ele não é somente aquele que tem a maior chave, mas Ele é aquele que tem também o maior amor. O versículo 9, ele diz que: eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Alguns interpretam esse texto focando apenas no fato daquilo que Deus vai fazer com os inimigos da igreja, aqui colocados no texto como os judeus que estão na sinagoga infiltrados. E aí esses inimigos,
eles vão se prostrar diante da igreja. Apesar de que isso é uma verdade, aqui no texto, claro, mas o que mais me impressiona hoje é o fato de que vários crentes da nossa geração, eles estão ansiosamente aguardando essa vingança divina para com os outros. São aqueles que querem, literalmente, ver seus inimigos estarem na plateia e você no palco, como diz aquela música, né? Meus irmãos, aqui não existe espaço para isso, até porque a palavra diz que a vingança ela pertence ao Senhor. O destaque aqui do verso 9 é em Deus. Veja que o Cordeiro, ele fala para a igreja, ele diz que aqueles que são da sinagoga de Satanás, eles virão e irão reconhecer uma coisa, que aquela igreja, no caso aqui em Filadélfia, era amada por Deus. Deus, Cordeiro Santo, ele é aquele que tem o maior amor existente. O texto que nós sabemos muito, João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira. O escritor aqui, João, ele não conseguiu traduzir o tamanho desse amor, e foi traduzido com essa expressão tal maneira. E esse amor é colocado na sua última instância na cruz de Cristo. Os inimigos de Deus, eles vão ter a sua paga, eles vão ter a sua recompensa. Mas eu creio que a fidelidade da igreja de Filadélfia foi motivada por este amor, que ele fará demonstrar diante de todos, e que aconteceu com aquela igreja. Por mais que nós achemos que ele não faz algum plano correto, às vezes, nós temos essa distorção na nossa cabeça. Às vezes achamos que Deus não está agindo da maneira como nós achamos que ele deveria agir. Por mais que a gente ache que ele está demorando, por mais que aconteça alguma circunstância na nossa vida, que pensemos que Deus não está no controle, ou pelo menos que ele não nos ama e que ele não é bom, nós sabemos que ele ama os seus filhos, e a bondade de Deus sempre é para com eles, mesmo no meio de circunstâncias difíceis, como existia ali naquela igreja pequena e nova que era a igreja de Filadélfia. Meus irmãos, nós precisamos muito entender isso. Apesar das circunstâncias, Deus nos ama e Ele é bom para com seus filhos. Conta-se uma história conhecida, que certa vez um rei, ele foi caçar com o seu súdito, que tinha muita fé e tinha muito amor por Deus. Esse súdito, ele sempre dizia ao rei que Deus era maravilhoso, que Deus era rico em amor e tudo que Deus fazia era bom. Só que durante uma das suas caçadas, eles foram surpreendidos por um animal muito feroz que atacou a vida do rei. A vida do rei foi salva, ele não morreu, mas aquela fera conseguiu arrancar um dos dedos do rei. Então aquele rei, ele ficou furioso, porque ele estava diante do seu súdito, que dizia que Deus sempre amava, que Deus era bom, que fazia tudo certo. E ele diz: olha, por que você fica dizendo isso aí agora? E Deus, esse Deus que você está dizendo aí, deixou que arrancasse meu dedo, eu vou colocar você na cadeia. Colocou ele na masmorra, e passou algum tempo, o rei foi caçar novamente. Quando ele se achou perdido na mata, se deparou com uma tribo de canibais, e que aprisionou aquele rei para devorá-lo. Só que quando eles estavam passando ali pela apreciação da tribo, um deles percebeu que o rei estava sem o seu dedo. E dentro da cultura daquela tribo, para eles devorarem o ser humano, tinha que estar com todos os seus órgãos ali. Soltaram o rei, ele voltou para o palácio. Imediatamente quando ele chegou, ele mandou soltar o seu súdito, que muito feliz chegou para o rei e repetiu como sempre: mas Deus é muito maravilhoso, Ele me ama e tudo que Ele faz é bom. Ao passo que aquele rei olhou para ele e perguntou: eu entendo realmente que o seu Deus é bom, que o seu Deus ama, mas uma coisa eu não entendo: por que Ele permitiu que eu te prendesse se Ele te ama tanto assim? Quando o súdito responde: meu rei, se eu não estivesse preso, eu estaria com você nessa caçada, e como eu tenho um corpo perfeito, quem iria morrer ali seria eu. Moral da história: tudo que Deus faz é bom,
Deus ama os seus filhos, por mais que nós não saibamos ou não entendamos na hora, mas tudo Ele tem um propósito. Amém. Você realmente tem entendido o grande amor de Deus por você? Como aquela igreja entendia? Você sabe e entende que Deus realmente tem o maior amor do mundo? Quando nós não entendemos a profundidade desse amor, sabe qual é a nossa tendência? É nós vivermos uma vida vacilante, sempre caindo ali e ali, às vezes caindo nos mesmos pecados, porque nos falta compreensão desse grande amor dele por nós. Certa vez um irmão me perguntou, porque todas as vezes na hora da ceia do Senhor, que fazemos na igreja, eu sempre repito as mesmas coisas, dizendo que Jesus sofreu, que Jesus carregou aquela cruz pesada, que Jesus foi chicoteado, que colocaram uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça, que feriram as suas mãos e os seus pés, ao ponto dele morrer por asfixia, e abriram o seu lado com uma lança. E eu disse: meu irmão, é porque eu não posso jamais me esquecer que a cruz de Cristo é a maior prova de amor que alguém já fez por mim. Romanos capítulo 5, verso 8, o apóstolo Paulo diz que Deus, Ele prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo Jesus morrido por nós, sendo ainda pecadores. Ele se entregou por amor. Essa é a maior prova de amor que nós temos. Que amor é esse, meus irmãos? Que faz com que um inocente sofra desse jeito e morra por um bando de pecadores como eu e você. Eis que farei daqueles que são da sinagoga de Satanás, desses que assim mesmo se declaram judeus e não são, mas mentem, eu vou fazer com que eles venham e se prostrem aos teus pés, e eles vão conhecer uma coisa: que eu te amei. O Cordeiro é aquele que tem o maior amor de todos. Terceira e última resposta: quem é este Deus que motivou a fidelidade da igreja de Filadélfia? Ele é aquele que tem a maior chave, ele é aquele que tem o maior amor, mas ele também é aquele que tem a maior proteção. Diga amém. E proteção implica em segurança. Nós estamos seguros nele. O verso 10 desse texto é maravilhoso, porque ele fala também da ação da igreja de Filadélfia e da consequência dessa ação da parte de Deus. E João, o escritor aqui, usa a mesma palavra para falar dessas duas coisas, que é a palavra guardar. Verso 10 diz: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Muito se discute aqui sobre o que seria essa hora da provação, se seria talvez a grande tribulação, ou se seriam os livramentos que aquela igreja teria no decorrer dos anos, dos grandes terremotos que a cidade sofria. E realmente eles foram muito abalados com essa parte geográfica. O teólogo Simon Keister-Maker, ele vai dizer que um grande terremoto destruiu a cidade completamente no ano 17 a.C., veja só, pouco tempo ali antes, e fez com que o próprio imperador da época tirasse Filadélfia para recolher impostos, assim, isentou ele dos impostos, e teve que colocar muita ajuda financeira para tentar reconstruir a cidade, porque realmente era uma cidade muito assolada por esses terremotos. Na verdade, a gente não sabe se Jesus aqui está falando sobre a grande tribulação, na sua última instância, ou se o terremoto era uma grande tribulação. O fato é que Deus aqui diz que vai guardar a igreja, independente da situação que aconteça. Por quê? Porque Ele tem a maior proteção que pode existir. É por isso, irmãos, que nós vemos em toda a Escritura a afirmação de que Deus é esse nosso guarda fiel. O Salmo 46, o salmista diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. A figura da fortaleza é aquele onde você pode se abrigar.
Deus diz, através da sua palavra, usando o salmista, que Ele é um socorro bem presente nas tribulações. É por isso que nós não devemos temer, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no meio dos mares. Ele é a nossa torre forte no dia da tribulação. Não existe nenhum tipo de ataque que possa passar por essa proteção do Cordeiro Santo. Eu sei que todos são cientes atualmente dessa guerra que está acontecendo entre os judeus ali em Israel e o grupo extremista Hamas, que já matou aí milhares de pessoas. E no meio de todas essas reportagens sobre essa guerra, eu assisti uma interessante que falava sobre o tema e sobre o mecanismo de proteção que aquelas pessoas tinham, tanto para terremotos quanto para períodos de guerra, que são os chamados bunkers. Eu não sei se você já viu a figura de um bunker, mas é um local fechado, 4 paredes, que é muito forte. Eu estava vendo nessa reportagem uma estrutura de ferro duplo nas portas, 2 paredes, sistema de refrigeração, ar-condicionado, oxigênio, conexão com a rede, via rádio, uma coisa muito organizada, que estava preparada para suportar diversos ataques, caso acontecesse. Esses bunkers, eles são muito importantes em momentos de guerra como esse. Mas a proteção que nós vemos aqui em Apocalipse, a proteção e a segurança que o Cordeiro Santo dá à sua igreja fiel é diferente. O texto diz que ele ia guardar a igreja de Filadélfia da hora da provação que haveria de vir sobre o mundo todo. Isso significa que o mundo poderia cair ao redor daquela igreja, mas a igreja de Filadélfia continuaria de pé. O salmista, o Salmo 91 diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, ele diz ao Senhor: Tu és o meu refúgio, o meu baluarte, Tu és o meu Deus em quem eu confio. O salmista continua dizendo que Ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, vai te cobrir com as suas penas, e sob as suas asas você estará seguro. A sua verdade é pavês e escudo, não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, e nem da peste que se propaga nas trevas, e nem da mortandade que assola ao meio-dia. E o verso 7 é maravilhoso, diz: Caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. É por causa da igreja? Não! É porque o Cordeiro Santo, ele tem a maior proteção de todas. O Senhor dá proteção, Ele guarda aqueles que guardam a palavra da sua perseverança. Ele é que nos guia e nos ajuda e nos protege. Meus irmãos, o que é que está afligindo você hoje? Alguma coisa tem colocado medo em você? O medo é algo importante para a sobrevivência humana. O medo nos faz viver, para a gente não colocar a mão dentro da tomada e morrer eletrocutado. O medo é necessário, mas se você vive uma vida de medo, sempre receoso com algo que irá acontecer, isso significa que você talvez não tenha entendido ainda essa característica desse Deus, que Ele se mostra aqui para Filadélfia, que Ele é um Deus que guarda, Ele é um Deus que te protege, meu irmão. Aqueles que guardam a palavra da perseverança do Senhor, assim como a igreja de Filadélfia, possuem a promessa de que serão guardados por Deus. Não esqueçamos disso. Ele é aquele que tem a maior proteção. O final do texto aqui do Apocalipse, nessa conclusão, nós vemos a recompensa da igreja dada aqui pelo Cordeiro. Versículo 11: Venham sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Veja, daí jamais sairá.
Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus e o meu novo nome. Meus irmãos, no verso 12 especificamente, nós teríamos muita coisa para falar, mas eu queria aqui destacar uma coisa: o fato de Jesus dizer que faria daquela igreja uma coluna, e ela dali jamais sairá. Como eu já citei durante a mensagem, vários terremotos assolaram a cidade de Filadélfia, e um comentarista ele vai até citar que esses repetidos terremotos fizeram com que muitos habitantes daquela cidade preferissem viver fora da cidade, no campo, de tão difícil que era aquela situação de receio de mais uma vez vir um terremoto e destruir tudo. Então veja que essa promessa de Jesus para a igreja tinha muito significado para eles. Eu vou colocar vocês como uma coluna. E você sabe o que é uma coluna? Ela está ali e é para ela não ser removida. E Jesus ele continua dizendo que dali você jamais sairá. Entenda aqui o Apocalipse, como já foi dito, uma linguagem simbólica. Isso se comprova na história. O teólogo Henry Barclay ele vai falar sobre isso. Existem várias evidências da influência cristã da igreja de Filadélfia no decorrer dos anos, porque aquela igreja permaneceu fiel a Jesus durante séculos, mesmo depois da época das cruzadas, quando o Islã interferiu na região e tomou toda a região, colocando o islamismo como a religião principal. Nós temos registros históricos de, no princípio ali do século XX, agora, recentemente, nós tínhamos 5 congregações cristãs ainda florescendo na cidade, na região de Filadélfia. Meus irmãos, de todas as 7 igrejas da Ásia Menor, apenas a igreja de Filadélfia sobreviveu aos séculos. Ao passo que a igreja de Éfeso deixou de existir, a igreja de Filadélfia continuou firme durante os anos. Isso significa que vale a pena nós sermos fiéis a Deus. Por que vale a pena? Porque Ele é aquele que tem a chave maior, porque tem toda a soberania e tem todo o poder. Ele é aquele que tem o maior amor, Ele é aquele que tem a maior proteção. O pai do pastor Sandro, inclusive está fazendo nesse ano agora em janeiro, 1 ano que o Senhor recolheu ele. Ele era maior do que o filho e promoveu essa confiança dele quando estava ali no meio daqueles jogadores na pelada. Mas o pai do pastor Sandro, o irmão João da Cruz, ele era insuficiente para promover a ele toda a segurança que ele necessitava. Mas o nosso Deus não. Ele é acima de todos, Ele é acima de tudo, Ele é maior, e Ele tem todas essas prerrogativas aqui no texto, para poder nos dizer que nós devemos ser fiéis a Ele. Quem tem ouvidos, verso 13, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Curva a sua cabeça. Queria que você fizesse uma oração particular a Deus agora. Se apresentasse diante do Senhor. A igreja em Filadélfia é uma igreja exemplar. Sim. Mas nós olhamos para a igreja exemplar em Filadélfia, somente admirá-la não vai adiantar. Eu e você, nós temos que nos colocar como a igreja de Filadélfia, na disposição do Senhor transformar o nosso coração. Senhor, eu venho pedir a Tua bênção sobre nós aqui nessa manhã. Enquanto nós estamos em um projeto missionário, Senhor, é fácil nós mantermos a nossa vida devocional contigo,
Nós vimos aqui várias vezes no texto que eles guardaram a tua palavra. Aqui é fácil, a gente inclusive tem horário para ler a tua palavra. Nós temos horário para estarmos sentados ouvindo a exposição da tua palavra. Nós temos horário para evangelizar, para falar do teu amor, ou seja, de agir e viver na prática. Mas dia 22 está chegando, Senhor, e nós vamos voltar para os nossos lares. E aí é que começa a batalha, porque Filadélfia não estava em um projeto missionário. Filadélfia estava numa cidade difícil, no meio de uma apostasia, no meio de catástrofes naturais, no meio de infiltrados judeus que vieram não da sinagoga do Senhor, mas vieram da sinagoga do próprio Satanás, para destruir aí a doutrina daquela igreja. Mas aquela igreja permanecia fiel ao Senhor. E eu entendo, Senhor, olhando para esse texto, para a carta que o Senhor deixou para aquela igreja, eu entendo que aquela igreja realmente entendeu que o Senhor é o Deus todo soberano, tem a maior chave, que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Meu Deus, nos faz entender isso, para que nós não possamos ter medo de absolutamente nada. Em nome de Jesus, ó Pai, que possamos entender que nós não somos jamais deixados de amar pelo Senhor, nem mesmo quando nós erramos, quando nós pecamos. O teu amor é sobre nós e a tua bondade nos cerca, e que isso produza segurança no nosso coração, Senhor. Muitas vezes estamos com medo, tristes, angustiados, achando que ninguém se importa conosco, que ninguém se importa com a minha família, que ninguém se importa com o meu coração, que eu sou pequeno demais. Não, Senhor, nós fomos comprados pelo sangue do Cordeiro Santo, nós custamos um preço alto, o Senhor nos ama, aleluia, nos faz entender isso, e também nos entender, Senhor, que se nós de fato guardarmos a tua palavra e perseverarmos, nós temos um refúgio forte, uma proteção completa. O Senhor nos produz essa segurança, o Senhor tem a maior proteção. Amém. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor fala conosco, que o Senhor nos ajude a vivermos a vida da maneira como o Senhor quer que nós vivamos, de maneira digna do Evangelho. É isso que nós te pedimos nessa manhã, no nome de Jesus. Amém.